Olá, Mundo Condominial. Eu sou Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje o nosso podcast é muito diferente. Porque não vai ser um podcast convencional, é um podcast completamente desconstruído. É Nós vamos bater um papo realmente. Sim. Vamos falar sobre várias coisas, sobre vários assuntos. E para isso, nós temos aqui hoje o Wagner Lessa, que é o nosso convidado especialíssimo. Verdade. Que é do... não antigo. Como que eu posso dizer, Wagner? Primeiramente, Vila Fácil. E hoje em dia... Grupo Vila. O Grupo Vila, que também vamos entender um pouco mais sobre dessa união, para entender como funciona o Grupo Vila hoje e também falar sobre Condotex, falar sobre gestão de pessoas. E vai ser um bate-papo. Hoje, a ideia é essa. Hoje é livre. Hoje é livre. Papo livre, né? Isso aí, vamos lá, meu irmão. Bem, primeiramente queria agradecer a todos os síndicos e síndicas que acompanham aqui o Olá Mundo Condominial, um podcast muito bacana. A gente teve a oportunidade antes aqui de bater um papo e é muito bacana o que eles vêm produzindo para o mercado e sempre vou apoiar, sempre vou dar força a essas pessoas incríveis que eu conheci no mercado condominial. Então quero agradecer o convite de vocês dois. Prazer e todo nosso. O que a gente vai falar hoje muito aqui é sobre gestão de pessoas, tecnologia, sobre condomínio. E vai ser um papo assim, sem muita decoreba, sem um papo solto, porque é isso, é o que vocês merecem, é que a gente consiga compartilhar com vocês de uma forma bem bacana, bem solta, tudo que a gente vem fazendo e tudo que a gente vem vendo no mercado condominial. Então, agradecer a vocês pelo tempo, legal. agradecer pela iniciativa, acho que o mercado precisa disso, o mercado precisa dessas iniciativas para que o síndico e síndica entendam tudo que está acontecendo. Eu decidi me aposentar, vou deixar ele apresentando. É isso aí, Ele é muito bom, eu acho melhor. Ele é muito bom, cara. Nada, tô aqui só para agregar e acho que a gente tem muita coisa legal para falar hoje. Wagner, então vamos começar uma coisa bem basicona que eu preciso entender, até porque eu conheço o Vila Fácil e eu quero entender da onde partiu a ideia do Vila Fácil virar o Grupo Vila e o que isso agrega? Então, beleza, assim, quem me conhece um pouco, né, minha trajetória no mercado, já são 15 anos nesse mercado, e eu sempre fui um entusiasta, sempre gostei muito, sempre fui inconformado, e no ano de 2024, né, com diversas coisas que a empresa vinha sofrendo, e eu também como CEO, e eu tomei algumas decisões, né? A primeira decisão é aquela que bate mais forte no CEO, no empresário que está ali, que é o mosquitinho do crescimento, né? E a gente, depois de ser uma empresa consolidada, ter uma marca muito forte no mercado, a gente chega em um momento de ruptura, onde que a gente tem que fazer algumas escolhas mais decisivas a nível de crescimento. Então, em um bate-papo com a gerência, né, eu decido crescer. Mas crescer com organização, crescer com maturidade. E é difícil, né? É muito. Crescer envolve diversas áreas, não só financeira, mas compõe de pessoas, como a gente estava falando aqui sobre gestão, compõe de atitudes do líder que está ali. Processos. De processos, compõe de sofrimento mesmo. É difícil. Então, em 2024, a gente resolve criar o Grupo Vila, né, no finalzinho ali, em outubro, após diversos resultados que também falavam pra gente que era possível, né? Não foi uma coisa assim, quero crescer e vamos crescer, né? Então, seria fácil, né? Os resultados começam a mostrar pra gente, olha, é possível. Basta você também, como material humano, tomar essa decisão e mostrar isso para quem está com você. E aí a gente resolve fazer algumas aquisições inteligentes também, nada com pressa, né? A gente só foi anunciar o grupo em janeiro. Então, a gente começa ali nesses 3 meses, olhar para o mercado, ver o que dava para a gente agregar. E aí, por que grupo? Né? Porque a gente, além do crescimento de mão de obra, de processos e também de estrutura, a gente resolve trazer novas soluções. Então, entendi. Não só mais o aplicativo Vila Fácil, que muitos já conhecem, né? E estavam presentes. Usam, né? Estavam presentes em mais de 200 condomínios na época. E a gente consegue ali virar a chave para outros produtos com sinergia, né? A gente começa a conectar em muitas soluções, a gente começa a trazer novas soluções. Você já pode falar hoje em dia parte dessas soluções ou ainda não, tá tem em muita coisa que já está entregue, né? A gente trouxe um sistema bacana de controle de ponto digital, né? Que legal. Feito através dos aparelhos celulares dos funcionários ou até de um tablet na portaria. Então a gente começa também a oferecer isso para os condomínios. A gente traz uma inteligência artificial para agregar na questão do atendimento ao morador. Perfeito. Né? A gente traz um chatbot
que muitos conhecem hoje e já utilizam como usuário numa grande magazine, que ali no atendimento, já é cliente, não é cliente. A gente traz isso também para o mundo condominial. Que é uma tendência no mercado. Que é uma tendência. Você já é morador, é inquilino, é proprietário, o que você deseja? Temos a opção A, B, C. E aquilo ali é um software por trás, é uma plataforma. Você consegue ter números de quantos os atendentes estão ali, das suas recepções, como é que está sendo o atendimento com o morador. Mas todos esses produtos que você está me falando, eles são para aumentar o poder do Vila Fácil ou eles são produtos que podem ser adquiridos paralelamente ao Vila Totalmente paralelo. Não existe um monopólio. O que existe são diversas caixinhas de soluções. Que legal. Que você é apresentado quando você conhece o grupo. Sim. Então, por exemplo, chegam hoje até nós síndicos com dores na gestão. Então, a gente indica o software principal, que é o Vila Fácil, que vai ajudar ele na comunicação, nos processos dos condomínios, na reserva, na encomenda. Legal. Vai ajudar ele nessa parte. Chegam síndicos com a gente, que o problema dele é atendimento. Sim. Né, Wagner, não estou conseguindo. Ou até mesmo, por exemplo, é muito interessante essa parte do WhatsApp. Chega a síndica assim, Wagner, desliguei uma pessoa e ela levou o meu atendimento todo com ela no número dela. Eu falo, peraí, tem um chatbot que vai te trazer essa segurança. Tem síndicos que chegam pra gente que ou tá tendo uma prestação de serviço não bacana com o controle de ponto que ele tem hoje, e aí ele precisa algo para gerenciar. Tem síndicos que chegam pra gente com uma questão que agora entrou recentemente, do controle de hidrômetro. Então ele tem ali 2, 3 hidrômetros que fazem a ligação direta com a água do condomínio, e ali ele tem que ter uma pessoa todos os dias para olhar, para monitorar, para tirar foto do hidrômetro para ver se não está tendo um vazamento. Sim. Aí a gente traz uma solução que é a solução das coisas da internet, que é você acoplar um dispositivo nesse hidrômetro que ele manda para o celular do síndico se houver algum... E vocês fazem esse trabalho hoje em dia? A gente faz esse trabalho hoje em dia. Então são soluções que a gente não tinha. E medição de gás. A medição de gás. Sempre para mundo condominial, mas o que você imaginar. Você está abrindo uma prateleira de novos serviços para poder atender o condomínio. É onde a gente se posiciona hoje. Então, o grupo, a gente recebe... Essa do hidrômetro foi bem recente, tem um mês que a gente lançou essa solução. Foi uma dor de um de nossos clientes. Né? Ele estava designando um porteiro todo dia para fazer essa ronda. Então, estava tirando o porteiro da função dele. Estava agregando uma função que não é da portaria. O profissional usando o celular dele para tirar foto do hidrômetro e achando que era algo comum. Eu tenho um termômetro aqui no podcast que eu pergunto pro Marcelo o que ele acha das coisas que as pessoas vão criando. Marcelo, essa medição nova do hidrômetro, tu acha uma boa solução? Perfeito. Porque o que acontece? A gente normalmente tem... Antigamente, né? Sim. Antes da tecnologia, isso já era uma coisa normal. Os síndicos solicitarem que mais os síndicos profissionais, né? Os síndicos orgânicos, normalmente ele mesmo tirava as fotos e fazia esse controle. E o controle de ponto, tu acha que é uma... Não, na verdade vai ser lei, né? Se eu não me engano, acho que a partir de 2026... Então é uma coisa que vai atender melhor o síndico. Vai atender, não tenha dúvida. E a parte também de medição de gás também é... E o chatbot? O chatbox, assim, vai tirar muito emprego de muita gente. Aí por quê? Antigamente nós tínhamos... Não, mas na verdade, quando a gente fala retirar emprego, também a gente fala sobre redução de custo dentro de condomínio. E o síndico, normalmente, quando vai fazer uma previsão orçamentária, a preocupação dele é reduzir, que não aumente as nossas cotas condominiais. Ou até mesmo, o que eu falo é uma transferência de mão de obra. Sim, exatamente. Às vezes você tem uma área mais deficitária, que você precisa aumentar a mão de obra, e essa que talvez a tecnologia venha a suprir, consegue fazer essa transferência. E de uma forma assertiva. Sim. É porque esse atendimento, na verdade, para condomínio, vai ser muito mais um pré-atendimento. Ainda vai ter que ter uma pessoa ainda tem. Dentro da plataforma, inclusive, existe o atendimento humanizado. Ah, legal. Você pode puxar uma conversa e ali você... O maior ganho que a gente vê, além de sanar as respostas triviais que a gente fala, que é, qual é o horário da academia? Otimizar, né? Otimizar. Qual é o horário de funcionamento do... Eu posso levar um pagode para o salão de festa ao vivo? São coisas que a IA ela vai conseguir te responder, que a plataforma ela vai conseguir sanar rapidamente. Do que parar uma pessoa que está ali, às vezes, batendo um edital da convocação para poder responder. Sim, perfeito. Entendeu? A gente não quer... acabar com a mão de obra. Sim. A gente quer dar ferramentas para essa mão de obra melhorar. Onde ela é mais útil. Justamente. E pode ser até no final de semana, no feriado, onde não teria um assistente administrativo trabalhando, você vai conseguir ter essas respostas. Então você aprova as ferramentas novas? Aprovadíssimo. eu Estamos no caminho certo. Não tenha dúvida. Já vamos marcar uma reunião para te apresentar. Quando a gente fala sobre todas essas tecnologias que você está falando, a gente está falando sobre condotecs. Sim.
E você se vê como uma Condotec? Eu me vejo como um dos desbravadores das Condotec. Me conta um pouco da história do Grupo Vila, o Vila Fácil. Me conta um pouco da história sua por trás disso. Como você chegou nisso, para eu entender então, assim, e o pessoal de casa também. Eu vou entender. resumir, porque senão a gente fica aqui umas 3 horas. Mas, basicamente, eu caí de paraquedas nesse mercado. Caramba. Tá? O meu sonho, na verdade, era trabalhar no Cobra, no Banco do Brasil, na área de tecnologia, quando eu estava fazendo análise de sistemas. E isso mudou, né? Os planos de Deus acho que eram outros para mim. Então, eu fui atuar, né? Trabalhar numa agência dos Correios, na Cidade Nova. E ali eu tinha 2 visões. Uma que eu não gostaria de ser funcionário público, tá? Não quer dizer que seja errado, gente. Sim. Mas eu não me vi, tá? Como funcionário público. Que algo passou na minha cabeça, talvez ser um funcionário público. E eu vi que aquilo ali, na prática, não me supriria como profissional. E aí eu vivia num condomínio na freguesia de casas e fazia faculdade de TI, então era uma vida bem puxada. Eu respeito muito os universitários hoje em dia. E eu tinha que estudar e trabalhar. E aí eu tive uma oportunidade, na época, por fazer tecnologia, do síndico, que era vizinho da minha casa, me chamar para resolver um problema na administração. E eu resolvi o problema, fiz ali o processo de sanar a dor dele. E ele gostou tanto, né? Porque na época eu estava transferindo as fichas, que ele tinha aquelas famosas, quem é síndico há mais tempo vai entender, aquelas fichas ali, meio A4, que ele puxava assim, tirava a ficha e substituía aquilo ali por um computador, aquele tubão antigo, né, Windows 95, indo pro 98, substituía aquilo ali para a parte digital na época, era um barra analógico. E aí eu fiz tão bem ali, com aquela prestação de serviço ali na hora, que ele falou assim, você não gostaria de trabalhar comigo aqui? Já que você entende de TI? Aí eu falei, pô, legal, né? Falei pra ele, olha, eu tô estagiando hoje numa empresa no centro da cidade, na Cidade Nova, e tenho esse trabalho. Quanto você ganha lá? Acho que na época eu ganhava tipo uns 600 reais, 800 reais. E ele falou assim, cara, eu cubro, vem trabalhar aqui. E aí eu falei assim, cara, eu vou trabalhar, eu vou descer a rua, eu tô dentro do trabalho. Que era, né, dentro do condomínio, na administração. Eu falei, topo. E ali eu tava fazendo faculdade. Faltava 2 períodos para terminar. E aquilo ali foi meu projeto final. Né? Então, quando eu apresentei na faculdade, na época, na FIUC, quando eu apresentei o projeto final, todo mundo fazia de loja de disco, loja de CD, não sou tão velho assim, né? Loja de CD, né? O que é isso? O pessoal estava fazendo escritórios de advocacia, sistemas para isso, e eu apresentei um sistema para condomínio. E aí um professor meu na época... Qual ano? Ali, 2011 para 2012. Legal. E eu apresentei isso, né? A gente estava ainda no 3G, começando alguma coisa engateado 4G, 4G veio depois um pouco. E aí eu comecei a mostrar isso na faculdade e um professor chamado João Marcelo, ele viu e falou assim, Wagner, você toparia levar esse projeto para a PUC? Eu faço parte lá e eu queria que você apresentasse. Eu falei, pô, beleza. Eu não sabia nada o que é empreender, nada mesmo, de verdade, era totalmente cru em empreender, em ter um negócio, nada disso. Mas topei porque eu falei assim, pô, legal, né? Vou para a PUC apresentar um projeto, né? Legal. Sente parte daquilo ali. E aí levei, na época, poucos sabem disso, mas chamava Condomínio 9, o nome da ideia. E aí Vila Fácil veio depois. Sim. E aí eu apresentei, na época, existia até poucos sabem também, mas a Camila Farante, que hoje é uma das... Sim. Ela também inicia do Gavião Shark Angels. Tank, mas ela foi da Gavião Angels. E ali na Gavião Angels eu apresentei o projeto. Caramba. E aí eu apresentei esse projeto, 4 investidores tiveram interesse, e aí começou uma nova fase na minha vida, né? Uma fase que eu não conhecia, uma fase desafiadora, que eu tive que abdicar de muita coisa pessoalmente, Então né? você iniciou como startup. Startup, nós fomos startups, né? E aí a gente começou, investimento anjo, aquela coisa, a vida muda, parece que você ganha o Big Brother, né? Só que perrengue vem depois. E aí, uma loucura, saber o que é capital de giro, você começa a conhecer. E aí minha trajetória veio acontecendo, vim desbravando o mercado, não existia na época. Eu vou falar aqui algumas coisas que eu fiz na época de pesquisa. Existia um concorrente, também era bilionário, falar o nome da empresa aqui, tá? Que ela, dentro da Cirela, tinha um projeto parecido, chamado Avatar. E aí eu pesquisei isso em São Paulo, mas não tinha no Rio. Existiam sistemas financeiros para condomínio e administradores,
Mas efetivamente isso eu não conhecia. Conhecia só esse projeto, que também já era ideia de uma outra pessoa. E aí a gente começou a trabalhar. A gente veio crescendo, o mercado veio absurdamente crescendo também. Surgiu, então, as Condotecs, né? Que são essas empresas que hoje são mais de 80 empresas que fazem essa mesma atividade que nós. E aí a gente foi conhecendo. E eu vim conhecendo o mercado também, eu vim desbravando o mercado. Então, eu passei por todas essas fases, né? Desde 2011 até hoje. E como uma pessoa contemporânea nisso e que, né, entende e acompanhou todo esse processo, entende a evolução disso, você enxerga hoje ainda a Condotec como o futuro do mundo condominial? Eu acho o termo perfeito. Condotec, eu acho que deram um nome perfeito, mas em relação à atividade fim, quem não inovar, quem não evoluir, quem não mudar, quem não tiver a capacidade e até o respeito ao mercado de mudar, ou vai ser absorvida, ou, dependendo da atual situação, vai ser fechada. Extinguida. Então, a cabeça do CEO que está à frente dessas Condotecs, ela tem que ter essa. O que eu vou fazer para entregar ao mercado? O que está sendo naturalmente acontecendo no mercado que eu vou ter que seguir? Ou não? Não é mais o meu objetivo fim. Eu vou seguir aqui com essa base até onde der. Então você está dizendo que tem Condotecs que nasceram com o DNA certo de Condotec, mas que se não se adequarem, elas vão acabar perecendo dentro do mundo condominial, porque é um mundo que precisa de evolução constante. Umas que já aconteceu isso. Sim, que já ficaram pelo caminho. Nesse período todo, eu vi diversas Condotecs ou até empresas de tecnologia para condomínio virem como o próximo unicórnio e em 2 anos fecharem. Sim. Né? De todos os ramos, né, Marcelo? Sim. Em todos. Então, a gente está falando Condotec, mas vamos ver. Vamos puxar 2018, como as administradoras trabalhavam. Né? Se você pegava as pastas, os aplicativos, a forma que o própria administradora conduzia os condomínios... Disse tudo, Marcelo, verdade. Cara, assim, hoje em dia, cara, tu pega uma administradora, o cara tem ali já o aplicativo. Hoje, aquelas pastas que era tudo grampeado, colado, hoje é um livro, né, que você entrega para os síndicos. Assim, existe essa mudança. Assim, nos 3 últimos anos, o nosso mundo condominial mudou muito. Muita coisa, assim, e eu vou dizer para melhor. Acho que foi profissionalizando, exatamente. Né? Começou a sair aquela imagem de uma coisa informal. O trigo do joio. do joio. Eu costumo dizer assim, eu não mais me surpreendo quando entra uma grande empresa ou entra um grande profissional no mercado que todo mundo fica assim, já não me abala mais. Porque quando a gente vem amadurecendo com o mercado... Verdade, é isso aí. Surge algo assim que você fica assim, caramba, será que é uma ameaça? Será que é isso? E você tá ali plantando todo dia, colhendo todo dia, se esforçando todo dia. E vem aquela pessoa com um resultado astronômico de uma hora para outra, ou vem do nada e surge, bum, não é um investimento sprint, né? milhões... Não é um sprint, é uma maratona, né? Justamente. Então, assim, isso acontece muito no mercado condominial, acontece até hoje, mas tem prazo de validade. Exatamente. Você sabe quais são as empresas que estão ali todo dia, compartilhando o dia a dia, compartilhando as tendências, fazendo um pouquinho todo ano, né? E tem aquelas que vêm não do nada, caramba, uma mega empresa a nível nacional, grupo tal, faz isso, faz aquilo. Daqui a pouco começa a ter problema, daqui a pouco o pessoal começa a migrar da solução que ele entregou. Essa tendência agora de disruptura cria muitas vertentes novas, mas com coisas faraônicas que não vão dar certo ao longo do prazo, não vão ser aplicáveis, mas que entram com uma super tendência e que nem sempre tomam forma, né? Não dá. Eu costumo dizer também que a gente também, como empresa que pensa a longo prazo, a gente vai acertar e errar a todo momento. Sempre. Não existe grupo ou empresa 100%. Certo. O que nos diferencia, que é o que eu falo isso para os meus diretores e colaboradores, é o tempo e esforço que a gente dá na hora de entregar a solução. Então, quando vem um cliente com algum tipo de problema, eu tenho que ser ágil e eu tenho que estar disposto a resolver. Se eu não estou, ou minha equipe não está, tem um problema. Verdade. Entendeu? Porque não tem como ser 100%. Sim. Em algum momento, algum colaborador vai errar, alguém vai falhar. Na engenharia também, assim. Agora, qual predisposto o líder ou um dos líderes da empresa ou alguém da empresa está disposto a resolver? Sim. É isso que a gente preza. Sim, qual é a velocidade de reação para resolver os problemas, né? O teu telefone toca, você atende, você não atende? Sim. Você está disposto a abdicar de algo para poder atender? Eu canso de atender, às vezes, síndico domingo. Eu só corrijo uma frase sua que você falou assim, nenhuma empresa é completamente certa, nem completamente errada, não comete só erros.
tem um tipo de pessoa que está sempre errado, que é o síndico. Isso aí. Esse aí não tem jeito. Mas não tenha dúvida disso. E assim, a gente está falando do Vila Fácil, né? A maioria das empresas hoje, né, desse ramo condominial, se a gente for ver, tem uma década. Sim. Né? Se você for ver a maioria delas. Mas para um segmento é pouca coisa. É muito pouco tempo para a gente falar assim, 10 anos. A gente já mudou muito, já mudamos. Assim, eu até estava com a Jill aqui num episódio e meu primeiro evento foi em 2019, lá no Expo Síndico, lá no Copacabana Palace. E ali eu comecei a ver várias coisas, porque eu achei muito maneiro. Sim. Né? Que até hoje eu trago para dentro dos nossos condomínios. Mas o que já mudou de 2019 para 2025? Muita coisa. Muita coisa. E como você fala assim de empresas, né, entrando no mercado, trazendo a solução. Sim. Cara, eu sempre falo para todos os síndicos, a gente ajuda, alguns síndicos estão começando, a gente sempre traz uma... Cara, não faz isso, começa dessa forma, não sei o quê. São 34 mil condomínios, se não me engano, o último cadastrado no Secov. Tá? Rio ou Brasil? Rio de Janeiro. Rio. É só Rio. Secov Rio. A gente está falando de 34 mil. Me fala uma empresa síndica que vai conseguir tomar conta hoje aqui no Rio de Janeiro de 1000 condomínios. Ó, eu tenho 10 anos, né? Mais de 10 anos de empresa. Eu não tenho 1000 condomínios. A gente talvez não. Certamente, no final do ano, a gente chegue nesse número. Mas olha só, são quase 15 anos de empresa. Você ter... E a luta que é para tomar conta de 1000 condomínios? Imagina de 30 mil. Cara, e ainda mais na posição do síndico, nesse caso. O nosso é mais um pouquinho back-office, que a gente está ali ajudando. Agora, você imagina a figura do síndico em 1000 condomínios. É humanamente impossível. Né? Até de uma corporação chegar a esse número também é complicado. Quando a gente fala em período, eu também paro para me pegar pensando na minha empresa também e penso que a empresa tem 13 anos de existência, mas 10 anos atendendo condomínio. Então, assim, são 10 anos atendendo condomínio que a gente realmente foi acompanhando essa mudança e vendo de fora, né, da parte do prestador de serviço, que aqui são 3 vertentes, né, que estão sentadas na mesa hoje. Sim. Então, a vertente do prestador de serviço também identificou muita mudança e nós tivemos que nos adequar o tempo todo a essas mudanças. E vou te fazer uma pergunta, Wesley. Há 10 anos atrás, quantos síndicos profissionais você atendeu? Pouquíssimos ou nenhum. 10 anos atrás? Eu acredito que de repente você entendeu. Nenhum. Há 10 anos atrás a gente não existia. Quando a gente está falando de sindicatura profissional... 5 anos para trás aí, 6 anos. Exatamente. Imagina como vai ser, professor. Então deixa eu te fazer uma pergunta baseada nisso. Como você enxerga o mundo condominial daqui a 5 e 10 anos? Já que... Vou falar a nível Rio, que é onde a gente domina mais aqui no Rio. Né? A nível nacional, talvez... por exemplo, já tive o prazer de conhecer Maranhão, São Paulo, outros estados a trabalho. Até para poder... Hoje a gente tem clientes difundidos e outros por ser uma ferramenta digital. Mas o Rio é onde a gente resolveu se estabelecer, ser forte. Né? Para depois até a gente, fortalecido, poder atender outros estados. Perfeito. O que eu penso Rio, a nível Rio? O síndico morador, ele nunca vai deixar de existir. Nunca. Tá? Mas ele vai ter uma redução natural. Tá? Por que isso? O síndico morador, até 10 anos atrás, como a gente estava falando, ele era a única opção. Sim. E isso, ao longo do tempo, é uma disruptura. É uma cultura que está sendo desenvolvida. Porque é um tipo de cargo que é eleito. Quando a gente diz eleição, a gente traz isso muito para o âmbito político, é uma escolha, é um voto. Então, vão ter aqueles moradores, proprietários, condôminos, que vão optar, naquele determinado momento, no condomínio, por alguém profissional. Sim. E vão ter momentos que o condomínio, talvez, por ter tido um síndico profissional e está estabelecido, eles acreditam que seja momento para um síndico morador. Então, o que eu acredito a redução ela vai acontecer naturalmente, porque o mercado condominial cada vez mais vai cobrar isso e os proprietários e moradores vão entender isso. Mas eu acredito em ciclos dentro de cada CNPJ. Interessante. Porque cada condomínio é um mundo. Então, eu hoje visito um condomínio que ele fala assim, cara, tá tudo tranquilo e tal. E aí começa o movimento dos moradores. Vamos parar de pagar síndico profissional. Vamos trazer um síndico morador com isenção de cota. Tá tudo certinho. Ele só dá sequência. E aí eles vão e caem nessa besteira e fazem. Aí, esse que entrar, começa a gerar mais... É muito... Tá tudo engraçado, muito redondinho para aceitar, né? Tá tudo tranquilo. O time tá funcionando direitinho, vamos criar um problema? Vamos criar, aí cria um problema. É justamente isso. Eu digo isso porque eu converso muito com síndicos profissionais.
E eles falam isso, Wagner, às vezes a gente se sente até um pouco usado, que a gente pega uma bomba, aí eu vou lá, emprego processos, eu vou lá, trago mão de obra qualificada, melhoro os fornecedores, faço tudo. Aí tá tudo tranquilo no condomínio. Me tiram, né? Aí vão lá, faz uma assembleia, o morador da churrasqueira faz um churrasco 15 dias antes, e ó, vou vir a candidatura, tá tudo organizado, eu vou dar sequência, e eu não quero nada. Eu só quero isenção da cota condominial, ou às vezes não quero nada ali, quero prolabore, não quero nada. E aí os moradores olham o cenário, peraí, tô pagando, não vou pagar mais, eu vou ter alguém ali, eu vou tirar esse cara. Quando a esmola grande, o santo desconfia. E aí entra o morador. Com que intenção? Quem somos nós para julgar? Né? Verdade. Mas a gente nosso sabe... seguro de responsabilidade civil está em dia. Mas aí eu vou entrar, assim, concordo e discordo do Wagner em alguns pontos. Vamos lá. Por quê? Eu estou te falando isso. Eu não creio que uma pessoa em sã consciência, um síndico, morador, o cara de acordo hoje com a responsabilidade civil e criminal. Né? A gente estava falando até de um condomínio onde aconteceu uma fatalidade com aquela menina, né, criança, que faleceu. Ele pode até ser um síndico morador, mas ele vai ter que estudar. Então vai ser morador / profissional. Porque eu acho que nenhuma pessoa em sã consciência vai querer assumir um condomínio sem ter um conhecimento técnico, sabendo que ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Mas você me falou uma coisa que me deixou agora com uma pulga atrás da orelha. São 34 mil condomínios. Você pode nunca falar que nenhum vai. Não. Ainda assim vai ter uma fração mínima de pessoas que... A tiazinha que foi enfermeira na escola de não sei o que lá. E de outro lado, né? eu também concordo com o que o Wagner falou. Exatamente. Assim, eu tenho uma frase que eu sempre gosto de falar. Homens fortes traz tempos fáceis. Tempos fáceis. Aí tem fácil e cria homens fracos. Homens fracos, né? Eu vou vai no ciclo. Eu vou me ater na parte. Quando você tem uma empresa síndica boa no seu condomínio, o que vai acontecer normalmente? Você vai criar uma rotina, você vai ter processos. Então aí, quando você pegou que estava todo bagunçado, que você teve aquele trabalho no primeiro, segundo ano, para você botar tudo redondinho, você colocou as empresas certas para trabalhar ali. Aí daqui a pouco o cara fala assim, isso aqui qualquer um toma conta. Aí o que acontece? Aí você sai do condomínio, aí entra um síndico morador sem conhecimento técnico nenhum, e assim, daqui a pouco, 1 ou 2 anos, aquele condomínio está pior do que quando aquele síndico entrou naquele local. Então, assim, também tem esse ciclo, também porque quando você cria tempos fáceis dentro de condomínio, quando você cria processos, você consegue resolver aquelas demandas que eram de décadas ali, você conseguiu resolver, aí daqui a pouco começa a aparecer um monte de gente que fala assim, isso até eu faço. Brasileiro tem pouca memória. Brasileiro, ele não consegue identificar que ele errou uma vez e que ele está indo para o mesmo erro. Ele erra de novo. Aquilo, é o que ele falou. Gera o problema, vai buscar a solução, que ele mesmo gerou o problema. Depois ele vai e gera outro problema, ou o mesmo problema, e vai lá e busca. Não vai lembrar que dali aconteceu por causa dele mesmo. Eu tenho na minha mente assim, uma frase que um grande profissional que eu admirava no mercado, já faleceu, que ele falava que era assim, condomínio foi feito para dar errado. Porque você reunia 5 mil, 6 mil pessoas em um local, famílias no mesmo local, para interagirem, para dividirem. Com crenças, valores... Com crenças totalmente diferentes. Né? Com educações diferentes, poder aquisitivo, às vezes, diferente. Poder aquisitivo diferente. Então, aquilo ali foi feito em algum momento para dar errado. Só que aquilo, tem condomínios que passam por momentos difíceis e sempre tem aquela frase, né, que o pessoal fala, não, agora o condomínio está controlado. Mas por trás daquela frase ali, agora o condomínio está controlado, tem um síndico profissional, seja ele na execução da função ou quem se capacitou. Porque eu já peguei condomínio, cara, que o cara é morador. Eu peguei um condomínio na Barra uma vez. Adoro essas histórias. Não, eu vou falar também tenho história também dessa. O cara era síndico ali na Barra, na verdade ali no Rio Centro, né? Então fala Barra para não arrumar briga com ninguém. Então na Barra. Esse síndico, um condomínio de 260 unidades. E ele espontaneamente entrou em contato com a gente para apresentar a função. Isso já tem 4 anos, é nosso cliente até hoje. Esse síndico não está mais lá. Hoje é um síndico profissional. E aí eu era o vendedor na época, eu falei, vou aí apresentar a ferramenta. Cheguei ao condomínio, apresentei a ferramenta e tal, não sei o quê. Ele se apresentou, né? Pô, sou morador e tal, sou capitão no Exército e tal, e fui eleito síndico. Estou estudando, estou
acompanhando, já falou o nome de alguns órgãos ali para mim e tal, e quero implementar a ferramenta de vocês para melhorar a comunicação, que era uma coisa que eu cobrava do antigo síndico, que também era morador. Aí eu falei, cara, olha a visão do cara. Legal. O cara entrou agora, síndico morador, capitão, tá ali com uma postura de melhorar as coisas e tal. Não é síndico profissional. Sim. Estava estudando já sobre, foi o que ele falou, entrou, mas está querendo se profissionalizar para entender o que ele tinha que fazer como obrigação. De cara, já trouxe uma ferramenta para gerenciar o condomínio para ele, capacitar as pessoas que estavam atuando com ele para utilizar essa ferramenta, para ele poder depois olhar e ver os resultados, porque ele não podia estar ali todo dia, devido à função dele. E aí, ali começamos, ele adorou e iniciou o processo. No período de 2 anos que ele foi síndico lá, cara, o condomínio, uma tranquilidade. Eu visitei o condomínio depois, condomínio melhor, condomínio com caixa aumentando. Legal. Tendo tudo muito bem encaminhado. Depois de 2 anos, ele pediu para sair, o pessoal não queria que ele saísse. Aí ele escolheu trazer um síndico profissional. E ele elegeu praticamente o síndico que ele trouxe. Sim. Dando ele como falando assim, ó, é minha escolha aí, se vocês quiserem votar, todo mundo E votou. normalmente a pessoa segue. O pessoal segue. Né? Então ele fez meio que uma seleção antes da Assembleia. Então é uma coisa que me marcou muito, porque por mais que ele não fosse um síndico profissional, como função ali, como profissão, ele tinha um intelecto, foi o que você falou, ele traz uma bagagem, ele quis buscar, quis se profissionalizar, para naquele momento, como síndico, ele poder entregar o melhor para quem estava ali. Porque foi algo que ele, lá talvez na Assembleia, deve ter falado, não, eu vou vir para resolver Então vamos entrar na polêmica problema. agora? O que diferencia se o síndico é profissional ou não? Vocês já pararam para perceber isso? Já Isso pararam é uma para coisa pensar? que eu reflito bastante. O que diferencia? Se o cara é síndico profissional ou não. Acho que o comprometimento com ele na função e o estudo que ele tem sobre aquilo dali, que ele vai evoluir e que ele vai buscar como comprometimento profissional. Nas minhas reflexões, eu sempre chego num afunilamento, assim. Sim. Eu sempre chego em atitudes profissionais. Sim. Eu acho assim, quando você fala muito assim, eu sou um síndico profissional. Quando você fala assim, sou um engenheiro profissional. Então, tem um engenheiro profissional. Tem um síndico profissional. Aí é o ponto que é chegar. Antes de você falar, quando você fala assim, conheço um engenheiro profissional, o cara para ser engenheiro, o cara tem que ter o quê? Um CREA. Sim. Então, independente se ele é um mau ou se ele é um bom engenheiro, ele tem um CREA. Sim. Mas quando a gente fala assim, eu sou síndico profissional, eu até sempre assim, brinco com essa sempre quando vou falar sobre o síndico profissional, porque o cara é um zelador, um porteiro, o cara pode acordar de manhã um zelador. Fala, hoje eu sou o síndico profissional. Hoje eu sou, assim, a ideologia de profissão, o cara, hoje eu me sinto síndico profissional. O cara faz um curso lá no síndico online, de 8 horas, e de noite ele está disputando contigo. Sim. Porque hoje, uma coisa que eu sempre falo aqui que hoje a gente dentro da empresa, por isso eu sempre falo do meu lado da sindicatura profissional, hoje a gente não tem um parâmetro, um órgão que diz, fala assim, não, você é profissional ou não. Porque de repente esse cara já fez besteira em vários outros condomínios, né? E daqui a pouco tá disputando contigo ali, de repente tem uma boa oratória, tem um bom... O cara sabe falar... Se desenvolveu em outras áreas. E o cara sabe falar... Conhece todo mundo daquele condomínio? Então, a gente, quando fala o síndico orgânico, pensei até que você ia falar de um síndico, até que eu conversei muito essa semana. Ele começou, até foi ver um podcast que ele fez com o nosso amigo Paulo César, lá do grupo Condocim. E ele começou como síndico morador, né? Vai ter o síndico John Wayne, um abraço para você, John Wayne. Eu conversei muito com ele essa semana exatamente sobre isso. Ele, por causa do tipo de trabalho dele dentro do condomínio, ele começou a pegar o condomínio do lado, e pegou o outro do lado e está sentado num crescimento. E é muito comum isso. E é muito comum. Aí ele foi se profissionalizar. Então, mas ele começou como síndico morador. Isso acontece muito. Se você for ver os melhores síndicos do mercado... todos praticamente começam quase assim. Todos eles começam Para mim, é a dedicação profissional e o tempo que ele se dedica àquela função e o conhecimento técnico que ele adquire. Pro Wagner, muito parecido, é o comprometimento... eu acho que é o comprometimento, mas principalmente as atitudes profissionais. As atitudes profissionais, que é a definição que ele deu. Aí eu vou entrar. Eu vou entrar, pode perguntar. Então, para você, já que você surgiu com essa pergunta, eu vou entrar você, com qual certificados, com certificados, onde sabia onde essa pessoa onde ele cursou. Ele tem cursos próprios. Qual a trajetória dele? Eu fui síndico morador, ou então fiz uma faculdade de administração de empresa, ou então fui fazer um curso Secov, Abad, ou qualquer outro desse do mercado. Mas, além disso, eu acho que é o mais importante de toda a história. O cara tem um CNPJ para trabalhar com isso? O cara tem uma empresa que ele para emitir uma nota? Mas não exige, né?
Sim. Hoje ainda não Para exige. síndico profissional, sim. Sim, existe um KNAI para gestão imobiliária. Então já é exigido que o síndico profissional tenha isso. Profissional. O cara tem um seguro de responsabilidade civil em nome da empresa dele, dentro do CNPJ dele? Marcelo, você como síndico profissional, e o âmbito, quando o pessoal fala muito, que a gente estuda o mercado, a gente ouve muito, quando bate nessa questão do contrato? Sim. Porque, por exemplo, olha, eu já entrevistando. Nada. Não, mas vontade. Gerou essa dúvida. Você falou que caiu de paraquedas no condomínio. Você vai perguntar. Você caiu de paraquedas no mundo, porque você era pra ser o Silvio Santos, cara. Eu não entendo que você tá aí nesse lugar, cara. Espontaneamente mesmo, assim. Eu ainda tenho muita... Eu vivo isso, né? Eu vejo contratos, eu não vejo contratos, eu vejo lá só na ata. Eleição síndica, empresa tal, CNPJ tal, aquela coisa toda. Eu vejo isso na prática. Correto. Só que hoje não tem O que tem são exigências de cada condomínio. Sim. Né? Então, por exemplo, eu tenho, graças a Deus, uma vasta base para analisar muita coisa. E aí eu olho lá e vejo assim, esse síndico nesse condomínio não tem contrato. Ele foi eleito, está lá na ata, tem como se fosse assim, um termo, né? Ó, vou ficar no condomínio tantas horas e tal, não sei o quê, mas ele foi eleito. Sim. E ele emite uma nota para o CNPJ para aquele condomínio e o pagamento. Perfeito. Correto. Tem condomínios, cara, que eu já vi, contratos, onde diz lá, o conselho, a qualquer tempo e momento, em divergência de qualquer atitude, pode convocar uma assembleia, ou até mesmo, dependendo do erro grave que o síndico a destituí-lo. Sim. Eu já vi isso, não tô contando aqui história não. Não. Sim. E o síndico assinou. Sim. Tá? É claro que a gente nunca pode falar o santo, mas eu vi lá, falei, cara, o cara mas assinou. Mas assinou uma coisa que é ilegal, uma que coisa que não está no Código Civil. Mas o que eu estou falando, aí tem a teoria e a prática. Correto. Sim. Eu estou vivenciando aqui com vocês a prática. Então, assim, tem pessoas que defendem a questão do contrato, tem pessoas que falam que isso não existe. Perfeito. Você, como síndico, atuante, que eu sei, já tive em vários condomínios, como que você hoje, por exemplo, se sente confortável ou até mesmo declina em algum condomínio, dependendo do conselho? Que a gente sabe que tem condomínio que o conselho, meu amigo... Gostei da pergunta dele. Essa pergunta é o que mais acontece. Mas quando a gente assina o contrato, normalmente é depois que a gente é eleito. Entendi. E o que prevalece por lei, na verdade, o síndico ele não é um cargo seletista, ele é um cargo eletivo. Isso. Então, quem define se você é síndico ou não é a Assembleia. Então, a ata que determina o período que você vai ficar lá. Você pode assinar qualquer contrato depois disso. Entendi. A ata que determina. Até porque, para você sair, você só pode sair de acordo com o Código Civil em 2 atos. Uma, em renúncia, e o outro em destituição. Tá? Ou a terceira, que seria normal, que terminando o seu prazo. Né? Mas, assim, para você sair sem terminar o seu prazo legal, seria através de uma destituição ou através de uma renúncia. E para você destituir, você tem que ter um quarto. Então, não é o conselho de que delibera adimplente. Então, não é o conselho que vai dizer se você vai ficar ou não. Nós fazemos contrato, sim. Tá? A maioria dos nossos, normalmente nos condomínios maiores, nós fazemos contratos. Por quê? Existe um planejamento de horas. Porque quando a gente vai apresentar a nossa proposta, diz que a gente vai ficar 20, 30, 40 horas naquele condomínio. E o que tem que ser feito? Então, a gente coloca todo o Código Civil e determina com a quantidade de horas, qual o valor do nosso seguro de responsabilidade civil. Então, são determinações que a gente faz por causa da proposta. Legal. E não por causa da eleição. Porque o que determina se você é síndico não é o contrato, e sim a ata de eleição. Bacana. Obrigado. Tá afiado. Tá participando de muita assembleia, já viu, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque eu queria mudar um pouco o foco, porque você me falou uma coisa agora há pouco, que você falou sobre empreendedorismo, sobre como é difícil e tal. E eu acho que nós estamos aqui na mesa com 3 pessoas, são 3 empreendedores. Sim. Eu tenho certeza que o pessoal de casa tem muito empreendedor também em casa, assim como síndicos profissionais que não deixam de ser um empreendedor. Né? Sim, com certeza. E eu queria saber de você um pouco mais dessas dores. Legal. O que você enxerga no mundo condominial, dos prestadores de serviços? E juntando isso, já quero juntar com a sua pergunta também sobre uma coisa que ele faz sobre empreendedorismo, que seria do Resenha Síndico. Legal. Então, cara, assim, se tem uma coisa que eu amo mais que condomínio, é o empreendedorismo. Que legal. Ao longo desses 15 anos empreendendo, eu só me vi empreendendo, né? Outro dia foi até um caso engraçado, eu fui fazer uma atualização na Caixa Econômica e eu estava sem a minha documentação e eu levei minha carteira de trabalho. Na minha carteira de trabalho só tem esse emprego que eu tive, que eu falei na Cidade Nova. Só tinha essa anotação lá.
E aí a atendente olhou pra minha cara, olhou pra minha cara de novo. Isso eu tava com uns 30 anos. Aí ela olhou pra minha cara, olhou de Você novo. é herdeiro? Esse não gosta de trabalhar, Aí não, ela falou assim, menino, desculpa a pergunta que eu não tenho nada a ver com isso. Você só tem uma anotação na sua carteira? Eu falei, então, senhora, é que de lá pra cá eu abri um CNPJ. Eu fui mais louco do que trabalhar pros outros. Ah, olha, eu nem lembrava disso, que dá pra ser empreendedor. Falei, é porque eu tinha que sobreviver, né? Então eu abri uma empresa. Aí ela, não, tudo bem. Mas foi muito engraçado esse caso, foi engraçado ali na hora. A matemática não fecha, né? Ela falou, pô, peraí, ou ele trabalha informalmente esses anos todos e nunca brigou por uma carteira assinada, ou ele não trabalha, né? E ela não colocou essa opção. Porque realmente é uma opção muito difícil, né? Empreender hoje no Brasil e a nível Rio, então, é uma decisão que você tem que ter uma fé muito grande, né? Você tem que ser o cara... Costumo dizer que tem que ser realmente aquele que não larga o osso de jeito nenhum, pode chover, cair pedra. Você não vai largar aquilo ali porque você acredita naquilo ali. Você é o único que vê aquilo ali a longo prazo. Eu já tive a oportunidade de tantos anos empreendendo e me sustentando no mercado, de palestrar em algumas faculdades sobre empreendedorismo. Uma das mais recentes foi na Uniswan, que eu brinco que, assim, quando eu começo, primeiro que sempre divulgam como uma palestra, que é o que eu faço de empreendedorismo, né? Não é sobre condomínio. Eu acabo entrando em condomínio por causa que é o que eu aprendi também a dominar, mas tem outras áreas que eu também domino, né? Não só tecnologia e condomínio, mas eu coloco isso como prioridade, né? Porque é o meu xodó. E aí eu começo, eu pergunto, né? Às vezes 40, 50 universitários, sim, às vezes num parque colegial de universidade de 1.000 pessoas, 50, 60 se interessam pela palestra. É a média, geralmente, algumas dão 100, 120 pessoas ali, estudantes. E aí eu sempre começo com a primeira pergunta. Quem aqui gostaria de ter seu próprio negócio ou de empreender? Aí você pode botar aí metade, mais da metade. Sim. E quando eu finalizo a palestra que eu falo... 2, 3, 4. Quem é maluco? Quem ainda gostaria? Um talvez levanta a mãozinha. Porque eu acho que quando você fala da tua trajetória com verdade, né? Dos momentos que tá só você no quarto escuro, no momento que tá você só ali com a cabeça a 1 milhão. Que a matemática não fecha e você a matemática não fecha. Que é o famoso colo de mãe mesmo, que eu falo que tem vergonha disso. É o colo de mãe mesmo que vai resolver. Então, quando você mostra isso numa palestra, que eles conseguem materializar isso na verdade que você está falando, porque você viveu, é diferente de muito palestrante que tem hoje aí que fala sobre empreendedorismo, mas começou a empreender ontem e já quer começar a mostrar aquilo tudo. E acho que para você falar sobre algo, você tem que ter vivido, dominado, sofrido, para você então externalizar. Quando eu faço essas palestras, eu falo muito da verdade do que é empreender. E empreender hoje, ele na verdade, você tá num avião com a turbina quebrada e você sem paraquedas. Que não tem a opção de você pular do avião. Você tem que trocar a turbina lá em cima, resolver, construir teu paraquedas. Ou vai cair. Ou você vai cair. Então, assim, e isso são diversas áreas, diversos anos. Eu costumo dizer que tem muito universitário, tem muito empreendedor que eu conheço, que ele fala assim, não, daqui a 1 ano eu vou estar assim, eu vou estar assado. Cara, é legal a visão de futuro, mas você não ter os pés no chão para até definir as suas metas, você vai acabar se frustrando. Existe uma estatística no Brasil de empresas que conseguem se manter CNPJ, aberta. são pouquíssimos. A gente, quando fez a ruptura, até 2 anos, depois tem uma que é pior ainda, com 5 anos, né? Acho que até 5 anos são 80% das empresas fecham, né? Alguma coisa assim. E eu quando... Graças a Deus, as nossas empresas já passaram desse período, né? E mesmo assim a gente toma porrada, mas vamos que vamos. Todo dia. Mas, brincadeiras à parte, assim, quando a gente fez até mais do que 5 anos, eu olhei assim, eu falei, cara, respeita a trajetória, conseguia chegar onde muita gente não chegou e sempre não ficar olhando muito para o jardim do lado. Porque isso traz coisas negativas, cobranças indevidas, porque cada um tem o seu tempo. Né? Eu, no início, poucas pessoas sabem dessa história, mas eu vou contar rapidinho. Quando a Vila, né, que hoje, graças a Deus, é um grupo de soluções, mas quando ela estava ali gatinhando, eu tinha um grande amigo, né? Gerson, até hoje meu grande amigo, e ele abriu uma lojinha de capinha de celular, cara. E, pô, eu já tinha 2 anos de empreendedor para a área condominial, que é uma área que, assim, tu tem que começar ali com uma colherzinha, até tu conseguir uma pá, até conseguir uma escavadeira, né? Sim. E eu ali, cara, ainda com aquela colherzinha de mexer o café ali, tirando assim, desbravando o mercado. Pô, 2 anos já, e o cara
vem em mim, pô, todo entusiasmado, vou abrir uma lojinha de capinha de celular, eu falo, cara, pô, tu é amigo, tu quer ver a velocidade, né? O sucesso do teu amigo, que ele vá com velocidade, que ele consiga conquistar e tal. E ele vai e abre lá no bairro onde eu morava, uma lojinha assim, cara, 3x3, capinha de celular. Um ano, cara, pum, lojão troca de carro, lojão de 500 metros. Aí tu fica feliz. Juro pra você. Fica feliz. Sim. Eu fiquei feliz, até porque eu andava com ele, então assim, pô, eu compartilhava do sucesso do cara. Legal. Mas você olha para teus 2 anos ali, tirando e tal. Assim, cara, quando vai chegar minha vez, mano? Quando eu vou falar minha senha? E assim, mas você tem que entender, quando eu falo do Jardim, que a gente também cada um tem um tempo, cada mercado tem um tempo de maturação. Cada tipo de empresa tem uma maturação diferente, né? Cada profissional, cada empreendedor tem uma trajetória. Talvez o teu momento de satisfação, de olhar e falar, consegui chegar até aqui, porque a gente nunca vai estar satisfeito. Mas que você olhe para trás e fale assim, caraca, legal, olha o que eu conquistei. Conclusão da história, hoje o Grupo Vila consegue comprar a loja de 500 metros do cara. Fácil, pagamento à vista. Hoje, infelizmente, na pandemia, ele teve que... a gente é amigo até hoje, assim. Mas na pandemia ele teve que fechar, né? Não suportou, foi pro ramo online. Ajudei ele a criar a lojinha lá, virtual. Então, hoje ele tem uma outra pegada, vende também outros produtos. Não deixou de empreender, né? Não sei o atual momento da empresa dele. Mas eu tô falando como que E na pandemia a gente explodiu. Triplicamos de base. Mas é um mosquitinho que morde a gente? Ou você acha que nasceu já com dom? Eu acho que é o dom. Eu acho que tem 2 tipos de empreendedores, tá? O cara que é o esforçado, que realmente ele vai na disposição, tá? Que muitos falam assim, cara, como que esse cara conseguiu... Tipo, às vezes até sem estudo, às vezes só com a capacitação nichada que ele tem. Eu acredito nisso, né? Tanto que você vem aí, você tem mega celebridade com sucesso, fama, que não tem um estudo, não tem legal. Então eu acredito nesse perfil e respeito. Legal. Né? Outro dia teve um cara que falou de um influenciador que vocês conhecem, que é o Carlinhos Maia, perto de mim, falou, pelo amor de Deus, o cara é estudado, o cara é inteligente pra caramba, não tem metade da riqueza, não tem metade do glamour. Falei, cara, entendo o seguinte, cada um tem um jeito de conquistar. E você tem que respeitar, mano. Se você não tem o resultado que o cara tem, e talvez você tá falando aí um pouco bravo porque você queria ter, verdade. Tu tem que respeitar. Independente se o cara não é inteligente ou se o cara não é... Ele tem algo que fez brilhar. Ele encontrou um caminho que você não encontrou. Paciência. Olha lá o que é bom, o que é ruim e traz pra você o que for bom pra você. Mas não diminui, cara. Não diminui. Você sabe que numa relação dessa que você está dizendo, existe até uma comparação com o ramo da música que eu sei que você gosta, que muitos cantores que são de música sertaneja, por exemplo, eles, de verdade, o hobby deles não é música sertaneja. Eles gostam de rock. Cantores de funk, que, na verdade, se você perguntar a referência musical dele... Vai te dar MPB. Vai dar MPB. E assim, ele encontrou naquela oportunidade uma forma de ganhar dinheiro. Sim. Então, aí existe esse perfil, eu respeito, eu tento desconstruir isso na cabeça de alguns empreendedores que falam muito isso. Cara, eu tô aqui ralando há um tempão, estudo, faço, acontece, eu não consigo ter metade do que eu quero. Entenda, ele achou nisso. E eu acredito também naquele que nasceu para isso. Quem nunca ouviu aqui, cara, você nasceu para fazer isso. É verdade. Eu já ouvi isso milhares de vezes. E eu concordo. Eu falo, cara, a gente tem que se aceitar. Não é ser soberbo. Eu falo, cara, pô, obrigado por você falar isso. Só reforça o que eu penso. Então, assim, eu não sei hoje fazer... Ainda bem, né? Porque é a única coisa que eu sei fazer, então... Ó, eu tive uma... ainda bem que eu nasci pra aqui. Ainda bem. Eu tive uma particularidade, e aí são decisões, há 2 anos atrás, sem ninguém saber, naquela coisa dos bastidores mesmo, eu recebi um convite de uma grande administradora para assumir a administradora. Falei assim, cara, gostamos, vimos que você tem uma empresa e tal, a empresa, né, tava crescendo e tal. E eu recebi um convite para, tipo assim, agregar, ir lá, unificar a minha empresa e ser o CEO do corporativo ali de tudo aquilo ali. Grupo. E o grupo era muito maior. Só que eu ia ter, por que eu não aceitei? Porque o convite foi para que eu tivesse um teto. E que, teoricamente, eu vivesse daquilo ali por muito mais anos. E o empreendedor, não tem teto, justamente. O nosso teto é o céu, né? A gente olha lá as nuvens e fica imaginando, viajando e tal. De vez em quando quer comer. A gente tenta desviar de um asteroidezinho ou outro e tal. E aí, na época, até... Minha esposa falou, cara, tu é muito doido, mano. Pela proposta eu já tinha ido na hora. Meu teto é minha esposa. Aí eu falei,
Eu falei, cara, respeita a minha decisão. Não é por questões financeiras, porque se fosse pro dia da gente não iria empreender. Sim. Né? É por uma questão de me sentir vivo, me sentir útil, né? E fazer aquilo que eu gosto. Então, assim, empreender para mim hoje, eu acho que tem essas duas vertentes. Quando eu falo isso nas minhas palestras. Quem realmente acha um caminho e é esforçado, independente da questão intelectual, né? Independente de ser PhD em algo, ela tem um dom ali, ela tem algo diferente. É inato mesmo, ela é né? nata. E tem aquele que nasceu para isso. Nasceu para empreender, realmente, dentro do corporativo, seja qualquer mercado que for. Né? Essa primeira que eu falo, que o pessoal confunde muito, eu ligo muito à área artística. Eu ligo muito aos influenciadores hoje, Sim. eu ligo muito aos artistas que tem... olha Jogador de futebol. Eu já tive o prazer e a experiência, né? Que eu sou um cara, pra você entender, olha que loucura. Acho que ninguém sabe disso, eu divulguei no meu Instagram, mas ninguém na época viu. Eu já tive o prazer de fazer um curso, uma imersão de composição. Nossa Senhora. Composição. E aí lá eu tava com diversos compositores, né, de música. Cara, eu não sabia nada. Eu só sou amante de música. Eu tava com Qual gênero? Todos. Eu estudo todos. Eu ouço tudo, cara. De tudo mesmo que você possa imaginar. Eu ouço. Você estuda? Você falou que você estuda Eu música. estudo. Eu procuro saber. Eu boto no Spotify músicas assim, da Nigéria, música de Portugal. Eu gosto de Conhecer a cultura musical viajar do sem mundo, sair né? ali. Então eu fico ouvindo e tal. Tem coisas que eu não gosto realmente, vou lá, troco e vou pra outra coisa. Mas é a curiosidade. E na época me deu a curiosidade de fazer uma questão de composição. E aí, entrando nesse exemplo que eu tô dando, que eu vivi, é onde entra. Tinham pessoas ali, cara, o cara tava esforçando pra mente brilhar, pra ele poder contar uma história e tal. Aí tinha toda uma coisa, uma didática maneira do curso pra você compor uma música. E tinha uns caras que eles estavam ali sentados. Cantarolando e saiu a música. Daqui a pouco pegava o papel. E aí levava pro professor lá na imersão, foi até num local no interior do Rio, um local todo propício para você fazer a composição, criar a composição. E tinham técnicas, contar a história, de você ser um bom... Eu nem sabia disso. Um bom compositor é aquele que conta boas histórias. Um bom contador de história, né? Criam boas histórias. A melodia, toda essa parte vem depois. Inicialmente, por exemplo, por que as grandes músicas nascem de grandes sofrimentos? Sim, é verdade. Conexão com pessoas, Conexão né? com histórias, conexão com momentos. Tem artistas que falam, eu tenho que passar por um momento difícil para eu compor uma música. Então, quando eu fui nessa curiosidade de vivenciar isso, aí, olha como é que tem os dois perfis. Tinha um cara que tava ali, do nada vinha, pum, saía tudo. Até o professor falava, caraca, vamos botar agora a melodia aqui, vamos... Falei, caraca. E aí, acompanhando outro grupo, porque eu fiquei ali navegando nos grupos ali, aí chegava um cara que é, professor de música, o outro é isso, o outro é aquilo. Vamos... para sair a primeira frase, meu amigo. 1 hora e 30. E o negócio não andava. E o cara chegou ali e sentou. Então, eu acredito que tem, sim, essa diferença. E para o empreendedorismo, a mesma coisa. Tem hoje fala para você, Wagner, você se vê um empreendedor completo? Não. A todo tempo eu aprendo. Seja com um cara que está começando, que aí eu vejo assim a disposição, né? Eu falo, caraca, que maneiro, cara. Vê que o cara está começando. Se você falar para ele que é não, ele vai falar assim, não entendo essa frase. Ponto. Não sei o que é não. Não existe não para mim. Eu vou atrás do sim. Lembrando sempre que não dizer que não existe essa frase, de dizer não para... ela é até pesada, porque tem uma hora que você tem que entender, né? Eu vi isso do Flávio Augusto, que é uma pessoa que nós compartilhamos uma admiração, nós três também, que ele falou que tem projetos na nossa vida que a gente tem que abrir mão. Tem que olhar e falar assim, cara, isso não vai funcionar. E aí, aproveitar o teu gancho, vou falar do resenha. Não é que eu disse não para o resenha. Antes de você entrar no resenha, a gente está falando de não, acho que o maior não, né, que eu já ouvi na minha vida, foi quando o Silvio Santos foi trabalhar no restaurante do Rock. Sim. E o Rock disse não para ele. E através daquele não, né, onde entrou o Silvio Santos como empreendedor. Será que se o Rock tivesse falado sim, a gente teria uma história do Silvio Santos hoje? Então, às vezes, não também é. O não é importante. É importante. Só que aí que cabe a você saber o que você vai fazer com aquela resposta. E num país com desemprego tão grande quanto é o Brasil hoje, né? O não vem de tantos lados. Se você não aprender a investir em si próprio, em acreditar no empreendedorismo,
Você vai ser mais um desempregado, meu amigo. E o não também, cara, assim, tem pessoas que não tem como dizer o não no sentido inverso, né? Sim. Às vezes o cara quer muito empreender, mas ele, por exemplo, ele tem que comprar a fralda, o leite do filho. Não pode arriscar, às vezes, né? Não é o momento. Como é que... justamente. Mas como é que ele vai dizer não naquele momento para essa situação para empreender? Sim. Não tem como. Então você tem que ver o momento que você está vivendo, as oportunidades que você tem na mão, né? Eu, quando comecei a empreender, eu não tenho vergonha de dizer isso não. Eu morava com a minha mãe, pô. Sim. Minha mãe falava, meu filho, casa e comida não vai te faltar. Não faz loucura. Sim. Mas casa e comida não vai te faltar. Eu também. Eu morava também com minha mãe quando eu Então, comecei. assim, não tem porquê eu ali podia errar. Podia, tinha chance. Claro, um risco calculado. Mas eu podia errar. Sim. Mas imagina se naquele momento eu tenho hoje, como eu tenho hoje, esposa e filha. A chance... A chance... O meu lado de base, ele fica pior. Ele fica desfavorável a empreender. Sim. Psicologicamente também isso é muito pesado. Psicologicamente, tempo de qualidade, diversas coisas. Né? Então eu acredito muito assim, no jovem empreendedor, realmente a gente tem que investir, porque é o momento para você empreender. Não que você já chegue aos seus 50, 60 anos, você vai empreender, não tem que empreender. Tem que empreender também. Mas é o que ele falou, o momento. Você sabe que teve uma pessoa que sentou aí, que foi o Botino, lembra? É o Pedro. O Pedro Botino? Sim. Ele falou que o momento que ele decidiu abrir a administradora dele, ele pediu demissão da onde ele trabalhava não sei quantos anos, e ele... Não, administradora não. Ele começou como síndico profissional. Ele trabalhava em uma administradora. Isso, saiu... E ele saiu pra e poder virou-se abrir síndico síndico profissional e hoje ele A tem uma esposa, administradora. Ele tinha acabado de se casar, a esposa estava grávida. Aí é o que eu digo assim. Olha aí. São os realmente forjados né? É o carvão que virou diamante, não tem jeito. Não que não seja possível, ele mostrou que é possível. Mas eu imagina tenho a cabeça... certeza que foi uma trajetória difícil. Não, imagina. Ele falou, Né? ele contou a trajetória Eu dele. acredito. O que a gente está falando aqui, qual seria o menos pior? Não, claro. Sim. Eu tô Né? falando assim que tem gente que é ousado até nesse limite, E esses, né, cara? você pode ter certeza que esses nunca vão desistir. Isso aí. Esse aí Esses que são- Já passaram pelo pior, É né, forjado cara? pelo Justamente. fogo. É isso aí. Forjado pelo fogo. Entendeu? tem Não como. que a gente também, na nossa trajetória, que não seja no início, ao longo dela, a gente não passou sim. por um Claro, perrengue claro, desse. claro. Né? Não existe... tem até uma figurinha muito bacana que o cara tá lá no topo do monte com a bandeira assim, pra baixo tem um monte de perrengue que ele passou. é verdade. E o pessoal só vê ele com a lá em bandeirinha cima, lá em pô. cima. Então, assim, isso, na verdade, é o empreender. Sim. O que a gente fala aqui sobre o não, que aí eu quero entrar nessa questão aí pro Marcelo do Resenha, é que o Resenha, ele foi no momento que eu disse sim pro Resenha, em 2017, foi um momento que a Vila precisava desse sim. Sim. Onde que o Resenha foi a mola propulsora do crescimento. Onde a gente conseguiu, através de um evento totalmente diferente, Marcelo já teve, né, a experiência de Sim. participar, Tem uma ideia genial. do síndico estar ali com a gente e a gente poder mostrar nosso trabalho. E aí aquilo ali foi crescendo. Tudo que você dá foco, ele expande. Então o Resenha, ele foi ganhando mercado. Ele foi caindo na graça do síndico. Porque era algo feito de coração, era algo feito com carinho mesmo, com atenção. Eu abdicava da minha vida, às vezes, pessoal, para o Resenha. Sim. Porque no meu dia a dia era Vila e no meu horário extra era Resenha. Porque você precisa elaborar um bom evento, você precisa criar uma experiência legal. E aquilo ali virou um hobby, mas ao mesmo tempo uma ferramenta de expansão da Vila. Sim. E isso veio ao longo dos anos, foi 2017 até 2023, teve um em 2024 só, onde aquilo ali foi muito importante. Só que a Vila colheu os frutos desse período todo. E quando você começa a colher esses frutos, é natural que você precisa de tempo para processar. Perfeito. Então a gente começou a colher esses frutos, processar isso, a colocar efetivamente a prática. Né? Você faz um marketing interessante, capta cliente e você precisa de tempo agora para cuidar desses clientes. Sim. Então, a gente estava até brincando aqui nos offices, mas a gente fala mesmo. Tem muito síndico que só vive em evento. Peraí, e para cuidar dos condomínios? Mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, é basicamente essa resposta que eu dou para meus síndicos que perguntam: cara, cadê o Resenha? Cadê o Resenha? Você não vai fazer de novo? Vou fazer. Claro, com uma nova pegada, com algo que eu acredito hoje na área de eventos. Eu tenho aquilo que eu vivo, eu quero trazer para os meus síndicos. Sim. Então, eu tenho participado de muitas imersões
menores, com pessoas no mesmo nível de momento, não de intelecto, mas no mesmo nível de momento. Qual o momento empresarial, né? Empresarial. Então, eu tenho participado disso. E isso eu estou querendo trazer com bastante carinho e atenção e tudo para o mercado condominial, como resenha, só que mais intimista. Então, eu tenho aí, desde março para cá, elaborado uma imersão do resenha, que a gente vai trazer, não tem data ainda, pessoal. O pessoal que me fala lá no direct, quando que é o próximo e tal. Não adianta perguntar ainda. Não adianta perguntar. Eu quero realmente fazer com calma, mas fazer algo realmente que eu acredito, né? Com o foco também da gente poder explanar um pouco do que tudo isso que a gente vem fazendo de trabalho, mas até mesmo o nível dessas ferramentas para o nível de piloto mesmo, que pode comandar. Então, a gente quer trazer síndicos que queiram ter uma capacitação maior, que queiram participar de uma imersão onde ele vai receber uma palestra que ele vai poder aplicar. Sair dali, ele já vai poder aplicar. Na prática, algo com, no máximo, a gente pensa no máximo em 50 síndicos. Algo de valor que o síndico vai ter que investir. Se ele realmente quer aquele conhecimento, se ele quer vivenciar aquilo ali, ele vai ter que investir. Porque eu estou investindo. Sim. Eu estou pegando uma parte da minha receita e falando assim, cara, eu vou te entregar isso aqui. E aí a gente vai compilar isso. Eu tenho já 2 parceiros comerciais e empresas que já toparam fazer isso comigo. A gente pretende abrir para mais, no máximo 2, e fechar o grupo em 5 fornecedores, né? 5 prestadores para trazer essa experiência. Não vai ser algo gratuito. Não vai ser algo para síndico que quer ir lá só fazer network, só tomar um cafezinho, tomar café. pegar caneta. Respeito, gosto, fiz muito, vou ainda em muito evento assim. Eu estou dizendo sobre propostas. Sim, exatamente. Então, essa proposta não é para o síndico É uma que nova lá... tendência que você é algo que eu acredito que funcione melhor, né? Isso. Então, para a realidade do condomínio hoje. Eu acho que para a realidade de pessoas e profissionais que estão sentindo falta disso. Sim, como eu. Sim. Então, assim, eu sinto falta hoje de ir em um evento à altura da trajetória de profissional que eu construí. Entendi. Entendeu? De eu olhar e falar assim, caraca, que maneiro. Então, é isso que eu penso hoje. Então, trazer esses profissionais que estão com esse mesmo sentimento, dele sentar hoje numa cadeira, sentar, ver lá o painel que ele vai receber, ver o conteúdo programático, sentar, olhar tudo que a gente preparou para ele, o almoço, depois ele voltar, depois ele viver aquela experiência. Um evento mesmo, né? Um evento, algo de experiência, mas não algo que eu estou vendendo aqui para o síndico. Nossa, aquilo é... Não, algo realmente com essência. Diferente. Entendeu? Diferente mesmo. Algo que eu estou fazendo com calma para justamente poder ter essa reação. 2 coisas que eu tenho que falar sobre isso. Primeiro, que eu entendo que você diz que sobre... Você faz um trabalho, planta, agora é difícil ter um período de crescimento daquela planta até você colher. Você lembra no último evento que nós tivemos juntos, que foi o evento... Condo Juntos. Condo Juntos. Juntos no Condo Juntos. Condo Juntos. Que eu fui lá na frente da minha nossas 3 empresas nós apresentamos. E que eu expliquei que eu estava no momento que aquela fase da empresa agora não era uma fase mais de crescimento, de adquirir novos clientes. Sim, eu lembro disso. Lembra disso? Que eu falei estruturar para receber essa quantidade de clientes. E é exatamente o que eu estou fazendo e é exatamente o que você acabou de falar. Tem um momento que a gente não adianta querer crescer mais. É hora de estruturar para atender melhor aqueles que a gente já tem. Isso é respeito ao que você construiu. Isso. Porque tem muitas empresas que não respeitam esse processo. Sim. E aí acabam tendo todos os problemas que a gente vê aí. Né? Dá um passo maior do que a perna. Tropeça, queima no mercado, que é um ovo, enfim, e aí vai. Então, assim, hoje, falando do Resenha, ele não morreu, gente. A marca ainda é nossa. O Instagram tá ativo lá. Mas para os que amam, como eu também, a marca, o evento, o que a gente viveu, o que eu digo é o seguinte, a gente veio dizendo não até aqui e agora, em breve, eu prometo, tá? A gente vai soltar essa imersão. Mas não tem data e não adianta perguntar. Não tem data. O que eu posso dizer vai ser ainda esse ano, tá? Vai ser algo para até 50 síndicos. Vai ser algo na Barra da Tijuca, tá? Eu sei que tem muita gente que me pega em Zona Sul, Zona Norte e tal, mas eu vou fazer na Barra da Tijuca, porque eu já visitei, como eu digo, vai sair, então já visitei o espaço que eu queria para trazer essa experiência, para ter para que vocês possam viver todas essas experiências sensoriais, visuais, até de conteúdo, do que a gente vai entregar. O que ainda não está fechado, eu sou muito transparente em relação aos meus projetos. A parte institucional, o que a gente vai entregar de conteúdo. É muito complexo eu achar um grande profissional que eu falo assim, esse vai conseguir treinar os tops
Sim. Sabe? É delicado isso. Sim. Ir em busca de uma pessoa que vai estar treinando um Marcelo, por exemplo. Que hoje dá o treinamento para a equipe dele, para os síndicos de formação. Então eu tenho que achar a pessoa certa, hoje, profissionais certos, né? Porque não vai dar para ser uma pessoa só, pelo menos 3 pessoas, para entregarem um conteúdo que eu tô capacitado. Por exemplo, hoje, eu me vejo, igual eu fui, me capacitar com o Flávio Augusto e o Caio Carneiro. Tem uma referência. Pouca coisa assim, né? Aí eu fico imaginando. Aí eu tirei essa dúvida. Imagina esses caras, quem são as referências? Eu fiz essa pergunta pro Flávio Augusto e, cara, ele me respondeu, é muito legal. Ele falou, Wagner, posso ser sincero? Eu falei, pode. Aí ele, meu pai e Deus. Maneiro. Aí eu falei assim, caraca. Você sabe que do Caio Carneiro, durante muito período, foi o Flávio Augusto, Sim, né? por isso que eles se conectaram. Né? E ele falou assim, cara, hoje tem alguns amigos, ele não quis falar para não mas minha maior referência foi meu pai e tal, meu pai e Deus. Então, assim, tem níveis para você ser ter um mentor, né? Então, é isso que eu estou buscando. Estou buscando pelo menos 3 pessoas que o Marcelo olhe para ali e fala, caraca, eu vou investir nessa imersão, eu vou pagar o preço que eu quero aprender com o fulano. E posso falar uma coisa para você, Wagner? Tem muita gente, amigos, né, que tem empresas também, que eu já falei que eu tenho um grupo de alguns síndicos que tem vários condomínios. A maioria deles fala exatamente essa pergunta para mim, Marcelo, o que essa pessoa vai passar para a gente? Por que eu vou no evento para um cara falar o seguinte, vamos fazer uma imersão hoje, como conseguir mais condomínios? Aí você vai ver a pessoa tem 2 condomínios. Ela quer vender para você um resultado que ela não tem. Então, o que falta para a gente, tá, como empresa síndica, assim, vou falar para você, é exatamente ter as referências. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem essas referências. Então, assim, se você conseguir montar esse grupo, cara, assim, pô, com certeza vai ser um sucesso, como sempre foi o seu trabalho. Eu vou falar do Wagner agora um pouco. Foi um dos primeiros caras que eu conheci no mundo condominial. É uma das pessoas, assim, que eu falo, que como referência, né? Até antes da gente começar a falar aqui, eu falei, pô, cara, eu admiro muito o Wagner. Eu acompanho o Wagner durante muitos anos. Até na época, várias vezes que a gente sentou para conversar, eu sempre conversei com ele. Falei, pô, Eric, assim, cara, eu admiro o Wagner pra caramba. Por causa da idade dele, né? Tu vê o cara aí com 30 e poucos anos, o cara parece que ele tem uma experiência de 30 anos de mercado. Rapaz, a idade dele não é eu tô achando que é gato. Eu tô achando que é gato. E sempre trabalhou no empreendedorismo. Aí eu vou falar sobre o evento Resenha Síndico, porque nós temos alguns eventos sérios no mercado condominial, né? Eu sempre falo assim, eu tenho as minhas referências. Sempre foi o Resenha Síndico. O da Dilmelo. Tá lá do Copacabana Palace. Cara, perfeito. Para mim, assim, são eventos que eu não deixo de ir. E o da Bad Secov. Sim. São os 3 eventos que sempre normalmente tem. Agora, tem outros que vão sim, eu acabei de ir agora. Não seja modesto, Síndicos Award também. Não, o Síndicos Award, eu vou dizer pra você. É o nosso foguete, né? Não é, cara? É um temor que eu tenho quando a gente foi fazer, exatamente porque ali tanto que a gente nem falava da Chamar, a gente fala do evento Síndicos Award, porque a gente sempre trabalhou na nossa empresa com excelência. Então, a gente até quando a gente foi fazer esse evento, a gente dedicou, como você falou que ficava vendo, utilizava parte do seu tempo Vila Fácil e outro para Resenha Síndica, a gente também fez isso. E até um dia antes do nosso evento, a gente estava aqui até 10 horas da noite trabalhando. Eu imagino. No nosso escritório, para que a gente trouxesse uma excelência. O fruto foi bom. Então, hoje, né, a gente está próximo aí, mais alguns dias para a gente ter o segundo Síndicos Award. Agora, sabe o que eu acho aqui atrás do nosso meio? Praticamente são essas pessoas que estão entrando no mercado, que não têm noção do que é o mercado condominial. A gente está falando de um cara que está 15 anos no mercado. A história que a gente já conhece do Wagner, da Dil, né? Que a Dil já trouxe também a história do mercado. Agora, a gente vê muita gente que não tem história nenhuma, aventureiros, vem fazendo um monte de evento que não dá em nada, que não tem gente que... Essa brincadeira, acho até vergonha fazer um evento desse sem nomes, não vou fazer, não vou falar nomes, tá? Aí o que acontece? Aí acaba desacreditando as empresas sérias a trazer novos eventos para o nosso mundo. Assim, falei isso mais cedo. Vários condomínios, várias empresas que eu tenho dentro dos condomínios hoje, eu tenho com a parceria que eu conheci dentro dos eventos.
pessoas que eu fui lá conhecer quem é essa empresa, depois fui até dentro da empresa mesmo para conhecer a estrutura das empresas. E hoje em dia tá difícil, né? Porque hoje qualquer um faz evento, qualquer um faz um essas brincadeiras aí no mercado. É bem delicado. Eu já participei de alguns eventos que não acreditava e fui lá dar uma força moral, fui lá ajudar, fui lá ver também o empreendedor que estava por ali, muitas das vezes perdido, muitas das vezes sem saber o que ele estava fazendo, mas estava fazendo, né? Isso acaba, foi o que você falou, queimando, principalmente os prestadores, que acabam fugindo disso, né? Depois vocês chamam para um evento sério, com resultado, o cara não vai. Sim. Mas eu costumo dizer o seguinte, é preciso também o cara ver o que é ruim. Sim, mas saber o que Tem até uma música, só se sabe o que é bom quando não conhece o ruim, não é? Então, assim, eu, hoje, quando eu faço um resenha desse que a gente está para fazer, quando a gente faz alguns outros eventos que eu acabo até me envolvendo na organização, eu costumo dizer o seguinte, o cara tem que dar valor, seja ele com valor financeiro, ou seja ele com valor de saber diferenciar o que eu estou me posicionando e o que eu estou fazendo diferente desses. Então, quando algum prestador chega com essa dor, já aconteceu, eu tento quebrar isso. Falo, cara, olha só, eu acredito em você, porque eu também sou prestador. Já fiz um evento que eu patrocinei 2.500, 3.000, 4.000 reais. E eu saí de lá com 2 leads. E se eu botasse isso na internet, eu ia impactar 1 milhão de pessoas. Então, assim, eu te entendo, mas entendo o seguinte, o que eu estou te propondo aqui é justamente você ter outra experiência. Sim. Por causa disso que eu estou fazendo. Então, a gente agora, quando lançar, não vai ser algo que eu vou para o mercado prospectar empresas para estarem comigo. Eu vou pegar aqueles que já conhecem o trabalho e vou falar, olha, a minha proposta é essa. Você quer ou não vir? Eu acho que quando a gente faz algo diferente do mercado, diferente desses aí que você falou, que ficam prospectando para tentar pegar 1.000, 1.500, 2.000 reais de qualquer empresa para poder botar, que também nem fazem jus à empresa que está... Porque às vezes a empresa que está lá dentro também é horrível. Então, o cara botou ali 1.500 reais, está com um balcão, está com um letreiro atrás, está esperando o cliente, porque depois vai trazer problema. Sim. Então, assim, a gente também tenta mostrar para esse cara que, olha, é diferente. Porque o ruim, Marcelo, sempre vai existir. Não tenho dúvida. Seja do aventureiro, seja do cara que está cansado, mas ainda tem uma marcazinha ali, quer ficar lançando um eventozinho ali ou outro. Então, assim, sempre vai existir. O que eu tento me policiar hoje é ser um pouco mais seletista, né? E aos poucos me afastando, vi realmente, tentei, fiz minha parte, pô. Sim. Porque quando eu comecei também, alguém estendeu a mão. Sim. Então, quando alguém chega hoje, pô, Wagner, quero fazer um evento, quer apoiar? Pô, apoio, cara. Vou divulgar, vou fazer, vou lá, sinto, vejo qual é o zelo da pessoa, se a gente tem a mesma forma de pensar. Sinergia. De todos. Concordo com você. Teve mais erro do que teve mais coisa boa. Sim. Mas a gente pega o que é coisa boa e leva. E deixa o cara que... teve um agora que saiu, tá se procurando, não vou falar o nome do santo, mas tá se procurando. Começou com o evento, agora tá como síndico profissional. Daqui a pouco vai tentar administrar. Não sei, mas... Só não vem para engenharia. Não fala o nome dele, não. Então, daqui a pouco ele vai se achar. Mas o que eu torço? Torço para que ele se ache, torço para que ele aconteça. É aquilo que a gente estava falando antes de começar o podcast. Sim. Gente feliz não enche o saco. É verdade, isso é importante ele ser Se feliz. eu não tô te enchendo o saco, mano, eu tô feliz. Pode ficar tranquilo. Eu sou obrigado, e olha que eu tô falando do fundo do meu coração, sou obrigado a terminar essa nossa conversa, mas com uma promessa. E eu até quero pedir autorização para que o Marcelo também aprove essa ideia. Eu gostaria de convidá-lo novamente. Não tenho dúvida. Para abordar 2 assuntos que podem até fugir um pouco do que é o condomínio. Mas a gente pode abordar um pouco de condomínio, que é empreendedorismo. A gente vem aqui só falar de empreendedorismo e de gestão de pessoas. Vambora. Vamos fazer esse podcast, vamos falar sobre isso. Aí a gente pode falar de E empreendedorismo. tá aceito o convite, hein? Dentro do mundo condominial, mas a gente também vai abranger para fora, também para poder, né, expandir um pouco esse... E eu prometo que é bom para mim, que eu já uso esse bate-papo para entregar pros futuros empreendedores, que eu já tenho um compilado. Vai, galera, tem um compilado aqui. Assiste esse tutorial aí antes, depois a gente conversa. Verdade, já tem os cortes. Já tem os cortes. Então tá marcado já, a gente vai agendar uma próxima já. É muito bom conversar com o Wagner, né? Foi incrível o papo, foi leve, foi divertido, a gente riu bastante também. Cara, eu já participei de vários podcasts, né? Tive o prazer de ser convidado para vários, mas realmente aqui foi o que eu falei com o Marcelo, só pra vocês terem noção, gente, a coisa de bastidor. A gente agora tá com 1h17 de podcast.
A gente tá conversando aqui já há 3 horas. Entendeu? Então, só para vocês entenderem, mas eu acho que tudo é sinergia. Tudo Sim, são elos que acontecem quando mentes estão ao mesmo tempo naquele mesmo objetivo. Descobrimos isso, né, também. E é natural, não é forçado. Não. É tudo muito natural. E você perde realmente a noção do tempo. Eu tive quase uma consulta aqui com o Flávio Augusto. É verdade. Eu vou ser tô chegando lá. Eu não conhecia esse lado do Wagner. Não é, rapaz? Não conhecia. Eu vou ser o primeiro a comprar o processo. É só pra síndico, é pra síndico. É pra síndico, hein? Pessoal de casa, eu quero agradecer vocês. Pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo. Aí é muito importante que vocês compartilhem com pessoas que também estejam vivendo nesse momento ou que queiram esse tipo de conteúdo. Também eu queria deixar uma coisa bem clara pra vocês, que na descrição desse vídeo vão estar os dados e os contatos do Grupo Villa. E eu quero deixar um recado pra vocês, que é o seguinte. Lá vai estar o telefone. Então, perguntem pra ele quanto vai ser o próximo resenha. Bastante pergunta muito. Porque ele quer falar pra vocês a data. Em breve. Então, em breve, teremos essa novidade Os nossos também. patrocinadores. Nossos patrocinadores sempre estão nas telas laterais. São pessoas muito idôneas, são empresas que nós confiamos, são empresas que estão no mercado há muito tempo e que nós assinamos embaixo, sabendo que são pessoas e empresas, não só empresas, mas pessoas por trás dessas empresas. Com certeza. Que elas têm ali, dão sangue todo dia, batalhando por um mundo condominial melhor. E essa é a nossa luta, né? Essa é a nossa luta aqui. Nossa luta sempre foi essa e você sabe disso. E eu quero agradecer mais uma vez e dar tchau, Mundo Condominial. Um abraço. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Sem palavras aqui, realmente uma sinergia absurda. Irei retornar com muito prazer. Quero agradecer a vocês por esse convite. E, cara, tem meus contatos aí. Pode perguntar, pode mandar mensagem que eu vou ter o prazer de responder. Beijão, pessoal. Síndico, Antes de terminar, eu quero fazer uma coisa. Olha para aquela câmera ali, ó. Aqui, ó. A segunda câmera ali. A segunda. Isso. Tá lá. Deixa um recado pro síndico entender a importância do Grupo Villa hoje no condomínio dele. Síndico, síndica, eu sei que é difícil, já fui síndico, eu entendo o seu dia a dia e a gente justamente faz com que o nosso dia a dia seja para facilitar o seu dia a dia. Então a gente sabe da sua dor, a gente vivencia a sua dor e o que a gente pode trazer para você são ferramentas para melhorar o seu trabalho, a sua comunicação, tudo que você vive dentro do condomínio, a gente pode ter uma solução para te ajudar. Então, chama a gente na área de tecnologia, na área de gestão de processos, informatização, a gente vai te ajudar. Tem mais alguma coisa para falar depois disso? Eu acho que a gente achou o Flávio Augusto do Mundo Condominial. Não tem mais nada para falar depois disso, só dar um abraço a vocês e tchau, Mundo Condominial. Tchau.